Hoje eu vou falar sobre 4 livros que eu li nesse processo de despertar espiritual ao longo de 10 anos e como esses livros me auxiliaram. Alguns são mais focados em lei da atração, outros mais focados em neurociência, mas que juntos se levam para o mesmo objetivo, na minha opinião. A minha opinião é mais como um usuário final, leigo, sem aqueles resumos, acompanhamentos profissionais que muitas pessoas fazem na internet sobre livros e coisas assim. Para mim é mais uma opinião mesmo de um usuário que leu, gostou e absorveu alguma coisa desses livros. E eu quero aqui compartilhar minha opinião para se você tiver alguns outros livros que você queira me sugerir, você deixa para mim nos comentários e a gente faz essa troca, que aí eu acho que todo mundo se ajuda e a gente consegue seguir por um caminho bem legal. Bom, eu separei aqui os livros e eu fiz um resuminho, o nome do autor e a categoria de cada livro, que eu acho que assim fica mais fácil para achar, e aí conforme eu vou falando eu vou dando a minha experiência também com cada livro que eu li e o que eu acho. O primeiro livro que eu separei foi O Segredo, que ele é o clássico. Na minha opinião, acho que ele é o livro mais famoso que fala sobre lei da atração. Ele defende que os pensamentos atraem a realidade, que você tem que focar no que você quer, sentir como se você já tivesse e praticar a gratidão como seria a chave para manifestar. Que eu acho que entra basicamente tudo que as pessoas falam de lei da atração e lei da suposição. Você transporta sua mente para lá, vive como se já tivesse e o universo, a lei da atração, a lei da suposição, ela vai trazer isso para você. O Segredo ele foi muito bom porque ele foi a minha porta de entrada nesse mundo de... Eu conheci ele há mais ou menos uns 10 anos e eu gostei muito. Naquela época eu fiz ele de maneira mais torta, digamos assim, todo esse processo, porque era a minha primeira experiência. Eu consegui manifestar algumas coisas. Acho que ele é um livro muito bom. Ele tem até um documentário na Netflix, se eu não me engano, que é basicamente o mesmo conteúdo do livro, com os profissionais dando depoimentos. Ele é muito bom para você se introduzir nesse caminho, porque às vezes você só vê assuntos aleatórios sobre a lei da atração nas redes sociais e você quer buscar um fundamento, você gosta de uma teoria, então ele é muito bom para você ir para esse caminho mais teórico desse processo. E ele também, se eu não me engano, ele tem 2 continuações, que é a magia e o poder, algo nesse tipo. Eles têm uns exercícios diários de manifestação durante 28 dias que você pode fazer. Eu fiz na época de 2016 ou 2017 e eu refiz ele no ano passado, no ano de 2025, e trouxe muito resultado para mim, muitas coisas boas. Lembro que depois que eu li esse segredo, eu consegui manifestar um emprego que eu queria, e aí depois eu fiquei meio adormecido com a lei da atração, mas essa foi o meu ponto inicial durante todo esse processo e durante todo esse novo mundo que a gente descobre com a lei da atração. O segundo livro foi O Poder do Agora, que é do autor Eckhart Tolle. A categoria dele é mais sobre espiritualidade, mindfulness. O resumo dele que eu coloquei, ele é: o momento ele vem de viver no passado e no futuro. A chave é estar totalmente no presente agora, observando pensamentos sem se identificar com eles. Esse livro do Poder do Agora, ele é muito bom. Tenho até ele aqui, que ele ensina, como o nome já diz, o poder do agora, que é como manter a sua mente no agora, porque muitas vezes a gente está preso no passado, ou a gente está preso no passado de coisas que nós fizemos e a gente não consegue mudar, mas a gente tem a lembrança e essa esperança de que mediar esses erros do passado, alguma coisa assim, a esperança de um futuro que nunca vai vir. Então, esse livro ele fala basicamente que a gente não existe, o passado já passou, acabou, então ele não existe mais, e o futuro a gente não tem certeza dele. Então a única coisa que a gente tem é o agora. Então tudo que a gente pode fazer pra gente tem que fazer no agora. Manter a sua mente no agora, porque às vezes você tá aqui, você tá vivendo no automático e sua mente tá voando, seja no passado ou no futuro, e isso faz com que você vai revivendo essas emoções e isso faz com que você fique preso ali e que você não consiga seguir em frente. Então, basicamente aqui ele fala que é um guia para a iluminação espiritual, dá um caminho mesmo para você ficar no presente. Por ele dar todos os detalhes sobre isso, ele explica de forma bem concreta o que você pode fazer, ele explica detalhes, todas essas informações. E ele é muito importante, eu gostei muito. Uma coisa muito legal desse livro do Poder do Agora, ele fala que nós não somos os nossos pensamentos. Então, por exemplo, às vezes a gente tem alguns pensamentos que vão vindo na nossa cabeça de forma incontrolável. Então ele vem pensamentos de negatividade, alguma coisa assim, muitas vezes é aquela voz interna que a gente já tem na nossa cabeça, e isso acaba destruindo a gente porque a gente acaba acreditando. E uma coisa também que ele menciona, a gente nunca pode deixar um sentimento que a gente tem no nosso coração subir para nossa cabeça até que isso se torne um pensamento. Um sentimento, ele começa no seu coração, como uma amargura, alguma coisa, e no momento que isso sobe para sua cabeça, se torna para você uma forma incontrolável. Então isso acaba te prejudicando de uma forma muito negativa. Um exercício muito bom que eu gostei desse livro é: quando você entra numa situação e você começa a sentir raiva ou qualquer sentimento negativo, uma prática que você faz naquele momento, você põe a mão no seu coração e sente o seu coração
coração acelerado porque você está aflito, ou qualquer outro sentimento negativo, e você fala, esse sentimento está aqui, ele permanece aqui, eu não sou esse sentimento, isso não me controla e ele permanece aqui. E você vai repetindo isso na sua cabeça e não deixe isso subir para sua cabeça como um pensamento de rancor ou angústia, alguma coisa assim, e você mantém aqui. O livro ele dá mais detalhes, se você quiser saber como fazer certinho, leia, porque é muito bom. Exercício que me ajudou muito e eu gostei muito e eu trago isso para minha vida. Às vezes quando eu tô em alguma situação que começa a me deixar nervoso ou angustiado, eu faço isso, mantenho esse sentimento aqui e controlo esse sentimento aqui, essa emoção aqui, não deixo isso subir para minha cabeça e isso auxilia muito. Coisa que eu realmente recomendo vocês que vocês façam, que vocês leiam esse livro porque eu gostei, ele é um dos meus favoritos aqui dessa lista. O outro é o que eu também gostei muito, é O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Ele é mais na categoria de autoajuda e o resumo dele é: subconsciente absorve crenças e influencia a sua vida. Repetições, afirmações e visualizações servem para reprogramar padrões mentais. Esse livro, o tema dele, se eu não me engano, eu já abordei em algum outro vídeo aqui, que é essa questão das crenças limitantes que a gente tem na nossa cabeça. Que durante muitos anos a gente repete pra gente que nós não somos capazes, que nós não conseguimos fazer as coisas, e isso impregna no nosso inconsciente como uma crença, mesmo limitante. Isso impede a gente de fazer as coisas. Então, por exemplo, você repete muitos anos para você que você é tímido, e aí depois de muitos anos repetindo isso, o seu subconsciente ele acredita realmente que você é tímido, e aí você se torna isso e não muda e acha que nasceu assim e vai morrer assim. Porque nesse livro ele separa a nossa mente em duas categorias, a mente consciente e a mente subconsciente. E ele fala que a mente subconsciente é como se fosse o nosso Deus, o nosso superpoder, o nosso universo, que tudo que você consegue cravar lá, impregnar no subconsciente vai acontecer. E aí a gente tem que passar pela barreira do consciente. Então ele também ensina muitas técnicas lá de como a gente pode fazer isso. Então, basicamente, antes de dormir e depois de acordar, que é quando o seu cérebro ele está mais suscetível a essa manipulação, então você consegue fazer isso. Tem toda essa questão de repetições, afirmações, então o livro ele dá isso de forma muito mais detalhada, e esse também é um livro que eu gostei muito e eu recomendo muito que vocês leiam. Tem que trazer para a rotina de vocês essa questão do subconsciente. Depois que vocês começarem técnicas que ele fala do subconsciente, como você impregnar as coisas na sua cabeça positiva, eliminar essas crenças negativas, sua vida dá uma volta muito grande. Falo isso por experiência própria porque eu gostei muito. E o último que eu trouxe, que foi o mais recente, que eu tenho até ele aqui, que eu terminei de ler ele 2 dias atrás, Como se tornar sobrenatural, do Joe Dispenza. Esse aqui ele é muito legal porque a teoria dele é mais como espiritualidade e ciência alternativa. O resumo dele é: mistura neurociência com espiritualidade. Propõe que meditação e emoção elevada podem reprogramar o cérebro e tornar sua realidade. Esse Como se tornar sobrenatural, mais ou menos na mesma linha do poder do subconsciente. Mas aqui o Dr. Joe Dispenza ele traz umas coisas muito mais teóricas e ele ensina também muitas meditações. Então ele fala, por exemplo, do nosso córtex, fala da nossa coluna. Uma parte muito interessante que o Dr. Dispenza ele ensina nessas meditações, que é muito comum, que ele fala como a gente consiga canalizar toda a energia que a gente tem no nosso corpo a nosso favor. Ele dá o exemplo da energia sexual. Em vez de a gente usar a nossa energia sexual somente para os fins que elas são devidas, a gente consegue reprogramar e transferir essa energia para outro campo. Ele ensina como a gente fazer uma meditação e toda uma reprogramação que a gente consegue elevar essa energia para a outra parte do nosso corpo, para o cérebro. Ele ensina também muitas técnicas que são muito boas e que você consegue se colocar como o centro do universo, e então ele coloca como se você tivesse lugar nenhum, corpo nenhum, mente nenhuma, você não é ninguém. Você é apenas um espaço vazio, que através desse espaço vazio você pode criar o que você quiser e criar a sua realidade a partir desse novo universo que você tem na sua mente. O diferencial dele é que ele explica muita coisa em relação ao cérebro mesmo, como que funciona, tem muitas imagens ilustrativas, a imagem do cérebro e todo o processo, tem muitas experiências de pessoas aqui também que tiveram totalmente as suas vidas transformadas graças às técnicas e às consultas que eles tiveram com o Dr. Joe Dispenza. Eu recomendo muito que vocês leiam todos esses livros, porque foram livros que realmente mudaram a minha forma de ver a questão da lei da atração, porque para mim eu sou o tipo de pessoa que eu consumo todo tipo de conteúdo, mas eu gosto de ter uma base. Por exemplo, eu gosto muito de consumir as pessoas que falam sobre isso na internet, podcast, tudo, e também pessoas que tiveram todo um embasamento, alguma coisa assim, então isso é muito legal, e eu sugiro que vocês façam isso também. Isso, muito obrigado por assistirem mais um vídeo, espero que vocês gostem e deixem mais sugestões aqui para mim de livros que vocês também leram e que vocês acham que possam contribuir para o meu conhecimento, beleza? Muito obrigado e é isso, tchau, tchau.